Olá turma, tudo bom? Eu estou gravando esse vídeo aqui para agilizarmos nossas aulas e com esse vídeo estaremos aqui fazendo a correção das atividades da semana passada, tá? Vamos aqui agora para as perguntas. Eu coloquei aqui com a fonte da cor preta as perguntas e em vermelho possíveis respostas, né? Eu coloquei pequenas frases aqui como respostas e vocês obviamente conferem no caderno de vocês a essência da resposta. Obviamente que não vai estar idêntica, igualzinho, mas o conteúdo da resposta de vocês vejam aí como estão para poder fazer as devidas correções se necessário, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta da primeira das três atividades. Qual a importância da reprodução para os seres vivos? Obviamente, todos nós, desde sempre, aprendemos que os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Quando eles se reproduzem, obviamente entendemos que é para repor aqueles indivíduos que já morreram. Então está aí a perpetuação da espécie, para repor aqueles que já morreram. Se não tiver nascido ninguém para ficar no lugar dos que morrem, a espécie vai se extinguir. Segundo tópico que eu coloquei aqui é o aumento da população. Claro, quando se vai reproduzindo, vai aumentando a população, desde que a quantidade de indivíduos que nascem seja sempre maior do que a quantidade de indivíduos que morrem. Então aumenta a população. Um terceiro ponto que eu coloquei aqui, que ele é pouco explorado, né? Que é a promoção da variabilidade genética. Ou seja, através da reprodução sexuada, reprodução gâmica, né, que vamos falar mais adiante, é que ocorre a variabilidade genética. Se os seres vivos não se reproduzissem, ficariam exatamente idênticos como eles são. Então, através da reprodução gâmica, que vão nascer indivíduos diferentes dos pais. A segunda pergunta, ela vem: se por algum motivo todos os seres vivos da Terra não se reproduzissem mais, o que aconteceria com a vida do nosso planeta, da planeta, após algum tempo? A extinção das espécies, claro. Se os que morrem não tiverem aqueles para repor, vai chegar um momento que não vai ter nenhum mais. A terceira: se por algum motivo os seres vivos não se reproduzissem mais e também não morressem, como ficaria a vida na Terra? Ficaria boa demais então, né? Não nasce, mas também não morre. Fica tudo exatamente igual. Não aumentaria a variabilidade genética. Todos ficariam geneticamente exatamente como estão. Tá? Só aí ficando mais velhos, né? Aqui tem um quadro que eu pedi para vocês completassem ele, colocando as vantagens e as desvantagens da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. Está aqui, vocês já devem ter estudado, aprendido, que a reprodução assexuada ela é também chamada de agâmica. Isso porque em gâmica aí é o termo que se refere a gametas, e a é não. A reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução que não envolve gametas. Já a reprodução sexuada, gâmica, obviamente que envolve gametas. Existe tipo de reprodução especial, né? A reprodução do tipo partenogênese, onde o indivíduo nasce diretamente do óvulo sem ser fecundado. Ou seja, apenas a fêmea tem a capacidade de originar seres vivos. Mas essa reprodução é do tipo gâmica, porque envolveu gameta. Então a gente deve ter cuidado que não é aquele tipo de reprodução que tem o macho, que tem a fêmea, que precisa dos dois para ser
o tipo gâmeta. Existem tipos especiais gâmeta sem necessitar do par, do macho e da fêmea. Tá? Mas vamos lá. Na reprodução assexuada, vantagem é uma reprodução rápida, tá? Muitas vezes é por tipo uma planta fazendo mudas, ou seja, rapidamente cortando um pedaço do caule de uma planta, já vai nascer outra semi-adulta, digamos assim, né? Já vai brotando. Apenas um se reproduz, né? Consegue se reproduzir. Não precisa do par, dois. A ausência de variabilidade. Isso pode ser uma vantagem, quanto ao mesmo tempo uma desvantagem. Tá aqui. Analisando. Uma pessoa está plantando roseiras. Situação hipotética aqui. Ela chegou numa roseira, tem uma planta lá que ela quer que todas as que ela plantar nascem exatamente igual àquela que ela tem. Ou seja, ela faz mudas e planta. Ou seja, a ausência da variabilidade genética ela pode ser uma vantagem se a pessoa não quer a variabilidade genética. Ela quer reproduzir exatamente aquele tipo desejado que ela tem ali. É uma vantagem por não ter muito gasto de energia. Menor gasto de energia. Não precisa o macho brigar com a fêmea, não precisa produzir gametas. Então, de certa forma, uma reprodução mais rápida e mais econômica. A desvantagem, a ausência da variabilidade genética. Eu disse, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo, tá? Se, por exemplo, a pessoa quer uma variabilidade genética, fazer mudas não é uma vantagem, né? A ausência da variabilidade genética ela pode ser uma desvantagem. Por exemplo, se uma for propensa a uma praga, todas também serão. Então, de certa forma, a ausência da variabilidade genética pode ser uma desvantagem também. Já na reprodução gâmica, sexuada, tem uma grande vantagem de ter a variabilidade genética. Existe a chance de, no meio da população, onde existem vários diferentes, um adoecer, outro não. Nascer um indivíduo que tem uma característica desejada no meio daqueles que não tem, tá? Então, de certa forma, é uma vantagem. As desvantagens da reprodução sexuada é que ela tem a variabilidade genética. Se a pessoa quer só de um tipo e nascer vários geneticamente diferentes, às vezes pode ser uma desvantagem para ela. Olha lá, uma situação hipotética aqui. Uma pessoa viu lá na feira um tomate. Esse tomate aqui é bom, eu vou tirar a semente dele e plantar. Não necessariamente as sementes que a pessoa vai plantar vão nascer exatamente iguais à semente daquele fruto que a pessoa comprou da feira, né? As sementes vão nascer geneticamente diferentes. Alguns pés podem ser bons, outros ruins, podem nascer até melhores. Não vai nascer diferente. Ela é uma reprodução mais lenta, precisa produzir gametas, ocorrer a fecundação, a geração desse indivíduo, crescimento, ficar adulto, né? Tem o maior gasto de energia, porque na maioria das vezes tem que gastar energia produzindo gametas. Quando se trata de animais, muitas vezes existem brigas, competições, então vai gastar energia com isso, tá? E na grande maioria das vezes precisa de dois indivíduos, um macho e a fêmea. É claro que existem situações onde existem indivíduos hermafroditas, né? Mas, em via de regra, precisa do macho e da fêmea também. Se tiver só um, não vai conseguir se reproduzir. Tá? Tem que ter pelo menos dois para habitar o ambiente. Uma pessoa comprando um coelho só macho em casa, só tendo ele, não vai conseguir aumentar a população. Só uma situação aí hipotética para vocês verem. Aqui tem agora algumas perguntas da outra atividade, que é falando sobre a gametogênese, não é? Coloquei, como sempre, como vocês veem aqui,
respostas escritas pequenas, mas eu comento mais das respostas, tá? Então, de certa forma, são grandes. O que é gametogênese? Processo que leva à produção dos gametas. Essas células tão importantes que sem elas não existiria a reprodução gâmica sexuada, tá? Essas células, os gametas tão importantes, que são as promotoras da variabilidade genética existente no gameta. A segunda, o que é espermatogênese? Ora, na origem da palavra, gênese significa origem, gameta ou gametas, origem, produção de gametas. Gênese, origem, espermatozoide, é o processo de produção dos espermatozoides. Né? E não tem o que estar discutindo aqui. Obviamente que vai acontecer nos machos, pois os espermatozoides são os gametas, são as células reprodutoras masculinas. Tá? Diferente da ovogênese ou ovulogênese, que é o processo de produção dos óvulos, que só vai acontecer nas fêmeas. A terceira, quais as principais diferenças entre o espermatozoide e o óvulo? Espermatozoide é muito pequeno, uma das menores células do nosso corpo, possui cauda e é produzido pelo macho. Ele é pequeno porque precisa se locomover, tá? É uma célula que basicamente só carrega o núcleo, a única, vou resumir aqui assim, a única função do espermatozoide é carregar os cromossomos, os genes do macho. Só e pronto. Possui cauda para se locomover, né, porque o espermatozoide que vai até o encontro do óvulo é produzido pelo macho. Enquanto o óvulo é uma célula grande comparada com o espermatozoide, tá? É uma célula até visível ao olho nu. Tá? Não possui cauda porque ela não precisa se locomover, a locomoção dele é muito curta, só ali na tuba uterina, basicamente pelo próprio movimento da tuba ali, ele se move, mas não tem movimento por conta própria, tá? Obviamente que é produzido pela fêmea, claro que ele é uma célula reprodutora feminina, que é produzida pela fêmea. Tem mais carga genética. Isso porque o óvulo é uma célula relativamente grande, como está aí. Ele carrega o núcleo, e dentro do núcleo os genes femininos, mas o óvulo também tem muitas organelas, muitas mitocôndrias. E as mitocôndrias também são organelas que têm DNA. Então, se o óvulo carrega muitas mitocôndrias, ele vai carregar mais DNA, mais carga genética do que o espermatozoide. Existem até características, doenças, vamos falar assim, que uma pessoa tem, que essa doença, essa característica é herdada apenas da mãe. Porque essas características, se elas estão gravadas nas mitocôndrias, por exemplo, o DNA das mitocôndrias, e o óvulo carrega uma quantidade muito maior de mitocôndrias que o espermatozoide, então essa característica vai ser transmitida apenas pela mãe. Não quer dizer que o espermatozoide não tem mitocôndria, ele tem, mas em relação ao tamanho, a quantidade de mitocôndria do óvulo é uma quantidade muito pequena e insignificante. Quarta, quando ocorre a produção dos óvulos na mulher, dos espermatozoides no homem? Na mulher, na verdade, é no feto. Porque os óvulos, eles são produzidos, inicia-se a produção dos óvulos quando a menina ainda está dentro do útero da mãe, por volta dos 3, 4 meses de vida. A vida intrauterina é quando a mulher ela vai ter a produção dos seus óvulos, por volta de algumas centenas de milhares aí de óvulos, tá? Esses óvulos vão terminar a produção, a maturação, apenas quando ocorre a fecundação, tá? Então, inicia-se
a produção dos óvulos, na verdade são dos ovócitos, no útero da menina, no ovário da menina, quando ainda ela está dentro do útero da mãe, só vai terminar a produção quando ocorre a fecundação. Os espermatozoides no menino, na puberdade, por volta de 13, 14, 12 anos, nesse momento que o menino vai começar a produzir os seus espermatozoides. E essa diferença do tempo de produção dos ovos e espermatozoides tem muito a ver com a capacidade reprodutiva da mulher. Uma mulher que ela vai ter filho aos 20 anos de idade, o óvulo que ela vai utilizar para gerar aquele filho tem aí 20 anos e 6 meses. 6 meses porque os 6 e esse óvulo está pronto dentro do útero dela quando ela ainda não tinha nascido. Então é um óvulo de 20 anos de idade. Se essa mulher for ter filho aos 40 anos de idade, esse óvulo dela tem mais de 40 anos já produzidos. Então, quanto mais velho o óvulo, digamos assim, são maiores as chances de ocorrer algum erro, e pode nascer um filho com algum problema. Tá? Um exemplo disso é a síndrome de Down, que está diretamente ligada com a idade da mulher. Idade do óvulo da mulher. Enquanto o espermatozoide produzido pelo menino, ele é novinho pelo homem. 2, 3, 4 dias no máximo. Aqueles que não são utilizados são eliminados. Vamos conhecer mais adiante um pouquinho. Quinta. Por que justifica o pequeno tamanho dos espermatozoides e os óvulos serem bem maiores? Os óvulos acumulam substâncias nutritivas. O embrião, o ser vivo, ele vai começar a se desenvolver utilizando as substâncias nutritivas que o óvulo carrega. Essas substâncias nutritivas vai ter que ser suficiente até o embrião conseguir retirar os nutrientes do útero, até o útero conseguir passar os nutrientes para o embrião. Até isso ele vai vivendo às custas dos nutrientes carregados pelo óvulo. Tá? Os espermatozoides são pequenos para ter um movimento. Pronto. Se fosse grande, não conseguiria nem sair nem nadar e aí superar as dificuldades que tem dentro do caminho que eu tenho que fazer e chegar no óvulo. Tá? Temos a sexta pergunta, se eu não me engano é a última. Então vem aí. Por qual tipo de divisão celular os óvulos e os espermatozoides são produzidos? Porque este tipo especial de divisão celular é do tipo de divisão meiose. Essa divisão celular é aquela que é responsável por reduzir a quantidade de cromossomos na metade. Simples. A quantidade de cromossomos da nossa espécie humana, é 46. Se o óvulo tivesse 46 cromossomos e o espermatozoide 46 também, quando eles fossem se unir no processo de fecundação, iria ali para 92. 92 já foge do padrão da quantidade de cromossomos do nosso corpo. Esse embrião nem ia nascer. Se aumenta um, por exemplo, no caso da síndrome de Down, uma pessoa já nasce com uma doença, não é? Com características diferentes, imagine mais 46. A pessoa com síndrome de Down tem 47. Imagine com 92. Então precisa ter a meiose para pegar essa quantidade de cromossomos do homem e reduzir pela metade, de 46 para 23. Então o espermatozoide carrega apenas 23 cromossomos. O mesmo acontece com o óvulo, 23 cromossomos do espermatozoide e 23 do óvulo, quando se juntam, restaura a quantidade original de 46 cromossomos, 23 mais 23, né? Restaura a quantidade de 46. Também é na meiose que acontece um processo chamado tosse-miose, que é quando acontece trocas de parte dos cromossomos, e com isso faz com que
os gametas que o homem e que a mulher produz nunca serão exatamente um igual ao outro. Se o homem produzir 200 milhões de espermatozoides, nenhum desses 200 milhões é igualzinho ao outro. Se a mulher tem 200 mil ovos dentro de si, o ovário, exatamente nenhum deles é igual ao outro. É isso que faz com que os irmãos, mesmo sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, são diferentes uns dos outros. A exceção dos gêmeos idênticos, que aí foge a regra. Tá? Era isso a correção da nossa atividade. E vamos agora para o próximo passo, que são as atividades da prova.